Olá, é um prazer estar com você aqui nesse momento para que a gente juntos possamos estudar a lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Elmer Guzman, professor de teologia aqui do SALT da FAP. E meu nome é Anne Guzman, eu sou professora de ensino religioso da Faculdade Adventista do Paraná também. Nós somos casados, somos uma família, temos 2 filhos e para nós é importante e é especial esse momento porque para nós a Escola Sabatina é algo tão gostoso que nós fazemos diariamente e para nós é um privilégio poder estudar a lição com você neste momento. Mas antes de tudo isso, vamos começar buscando o Senhor em oração, pedindo para Ele a guia e a iluminação para o nosso estudo. Oremos. Feche seus olhos. Querido Pai que habita nos altos céus, agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos aqui de estudar a sua palavra. Que sua guia esteja aqui conosco, iluminando esse estudo, nos fazendo, Senhor, aprender mais de como passar pelos crisóis da nossa vida. Fique conosco, é o que nós oramos. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Essa lição número 2 é intitulada Os Crisóis da Vida. Anne, afinal de contas, o que é um crisol? Bom, Elmer, quando eu era pequena, minha mãe me levou numa fábrica de vidro. E eu lembro como se fosse hoje. Lá existia um recipiente bem grande, onde eles colocavam todo aquele material, e aquele material ficava bem vermelhinho, e ele se aquecia e se transformava num vaso, em algo tão lindo. Aquele recipiente de fogo ardente é um crisol. Foi ali que eu aprendi o que era um crisol. E na vida, nós passamos por vários crisóis, não é mesmo? Vários sofrimentos, várias formas que Deus usa para nos moldar e nos purificar. Interessante. Então, um recipiente que leva altas temperaturas, pressão, dificuldade e purifica, derrete. É interessante essa analogia porque 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 e 13, que é o nosso verso para memorizar, traz essa analogia de forma muito forte. Eu convido você a ler comigo neste momento. A palavra de Deus diz: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Interessante notar que aqui o texto da palavra de Deus está dizendo que, por vezes, nós somos colocados à prova por meio de sofrimento, mas ao mesmo tempo nos desafia a exultarmos, a termos alegria em meio ao sofrimento. Anne, como isso funciona? Como que o cristão ele deve enfrentar o sofrimento quando as dificuldades, as tribulações batem à nossa porta? É interessante, Elmer, que aqui o texto que você acabou de ler diz: amados, não estranheis. Ou seja, para o cristão não deve ser algo que vai pegar ele de surpresa, né? Deve ser algo que ele já deve estar preparado, que vai vir, essas provas virão, né? Porque o sofrimento, ele vai apurar o cristão, né? Existem várias religiões aí que pregam que quando você vai a Cristo, tudo vai ficar bom, prosperidade. Mas isso não é o que o texto nos diz, não é o que a palavra de Deus nos diz. Porque o cristão, ele vai ter sim provações, ele vai sofrer. Mas ele não precisa se preocupar. Sabe por quê? Ele não precisa se preocupar porque Cristo também sofreu. Cristo também passou por sofrimentos. E Cristo está ao nosso lado, nos auxiliando a passar pelos sofrimentos, pelos crisóis da nossa vida. Ou seja, nós podemos ter a certeza que em meio aos sofrimentos, Deus está nos fortalecendo, Ele está cuidando de nós e, por vezes, utilizando os sofrimentos para ensinar lições importantes para as nossas vidas. Com certeza, nada de desespero. E nós podemos ver também alguns exemplos na Bíblia que falam de personagens bíblicos que passaram por esses crisóis, né? Nós podemos ver José. José, ele não foi liberto do calabouço do faraó,
mas ele foi liberto no calabouço do faraó. Daniel, um outro exemplo, Daniel ele não foi liberto da cova dos leões, mas ele foi liberto na cova dos leões. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles também não foram libertos da fornalha ardente. Eles foram libertos na fornalha ardente. Ou seja, a salvação veio no meio da tribulação. Ou seja, o mestre disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Eu acho que essa é uma mensagem poderosa para mim e para você quando nós passamos pelas dificuldades da vida, é ou não é? Saber que os sofrimentos, por vezes, nesse mundo de pecado, eles são necessários, por vezes, Deus, ele não exime o sofrimento, mas ele nos ensina lições através do sofrimento, e ele promete estar do nosso lado, justamente naqueles momentos mais desafiadores e de dificuldade. Mas é bem verdade, Anne, que alguns desses sofrimentos que a vida joga na nossa cara, algumas das tribulações que acometem não vêm de Deus e por muito menos vêm de alguma circunstância, mas vêm de alguém que é descrito nas Escrituras como o inimigo de Deus, Satanás. Eu convido e peço para você ler para nós, Anne, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, nesse momento. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Interessante, hein? Sede sóbrios e vigilantes. E daí descreve essa ideia do inimigo de Deus como um leão. O que significa isso? Que lições a gente aprende desse texto da Bíblia? Bom, o texto começa, sejam sóbrios. O que seria sóbrio, né? O texto, ele vem trazendo essa linguagem do que? De lucidez, para que você não esteja o que? Embebecido pelas coisas do mundo, para que você esteja com a mente limpa, né? E para completar, você fique vigilante, assim como a sentinela, que está sempre o quê? Sempre atento. Faça chuva, faça sol, é dia ou noite, ele está sempre preparado. Se vier algum inimigo, ele está pronto. Ou seja, nós, como os cristãos, devemos sempre estar vigilantes e também sóbrios, com a mente pura e sempre prontos para as tentações e para as provações que estaremos enfrentando. É interessante notarmos que o inimigo de Deus é descrito como um leão. E você sabe, o leão é um predador. Ele vai em cima de suas presas. E é por essa razão que precisamos estar sóbrios e sempre vigilantes e cuidadosos, sabendo que quando o sofrimento bater em nossa porta, nós temos alguém para nos ajudar. É interessante notar que em 1 Pedro capítulo 5, um verso antes, no verso 7, nos dá uma lição poderosa para como nós podemos enfrentar o sofrimento. E a palavra de Deus diz no verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E no verso 6 diz que nós deveríamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. Sabe, eu não sei qual é o sofrimento que está batendo a sua porta nesse momento, mas uma coisa eu sei que a palavra de Deus nos promete: devemos lançar as nossas ansiedades sob o Senhor. Por quê? Porque Ele tem cuidado de mim e de você. O Senhor, Ele cuida de nós enquanto nós estamos acordados e cuida de nós enquanto nós dormimos. O Senhor cuida de nós nos bons momentos e cuida de nós nos maus momentos. O Senhor cuida de nós nos momentos de saúde, mas também Ele cuida de nós nos momentos de doença e também de tribulação. Que lição poderosa, né? Muito bom, Elmer. Eu gostaria também de continuar, já que você leu aqui, eu queria ler o verso 10, 1 Pedro 5,10, que diz o seguinte: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, Deus, Ele faz essas 4 coisas para aquelas pessoas que estão sofrendo. Ele aperfeiçoa, Ele firma, Ele fortifica e Ele fundamenta. Que promessa poderosa. Eu acredito que essas são promessas
de fortalecimento e de sustento em meio às provações. Eu acredito que talvez muitos dos que estão nos ouvindo nesse momento, pela graça de Deus, devem receber essa promessa e se apropriar dessas promessas. Eu gosto muito do conselho que nos fala que nós precisamos nos apropriar dessas promessas, tomar Deus em sua palavra e falar, essa promessa é para mim. Porque se a gente não se apropriar delas, isso não vale de nada. Então, 4 promessas, né? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas empresas, os nossos trabalhos, a nossa vida emocional, quem sabe? Porque o inimigo é um leão, né? É um leão voraz. É interessante notar que, às vezes, o crisol da vida ele vem por causa de Satanás, o inimigo de Deus. Mas, às vezes, esses crisóis, eles também, as dificuldades, vêm por causa do pecado. Existe uma lei da colheita, da plantação, que é uma lei universal, que diz assim, tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu não sei onde você mora, mas aqui no Iapê, aqui no interior do Paraná, nós estamos rodeados por plantações. Temos plantação uma época do ano de milho, outra época nós temos o soja. E você sabe que essas plantações são poderosas. É o ano inteiro e você dirige de carro e você passa por aqueles campos e você vê aquela cultura, a coisa mais linda. E a lei da natureza é aquilo que a gente planta, nós colhemos. Na vida espiritual, por vezes, nós acertamos e temos muitas vitórias, mas por vezes nós caímos, pecamos, nos apequenamos moralmente. E apesar de Deus perdoar os nossos pecados, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda iniquidade, toda injustiça, por vezes a consequência de nossos pecados é sentida na nossa pele e nós devemos colher aquilo que nós plantamos. É por essa razão que nós devemos entender que nem tudo, às vezes, vem do inimigo no sentido de que ele está ali em cima de você. Nem tudo, muitas vezes, é uma lição que Deus ele arquitetou para trazer a varinha do Senhor sobre nós, mas às vezes é simplesmente a consequência das nossas ações. É por essa razão que nós precisamos aprender a pensar da causa para o efeito e sempre perceber por que será que eu estou passando por isso e aprender as lições práticas por isso. Eu acho interessante, Anne, um verso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, no verso 18. Você poderia ler para a gente, por favor? Romanos, capítulo 1, verso 18. Diz o seguinte: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Interessante notarmos isso, né? Que em Romanos capítulo 1 disse um pouquinho antes que a justiça de Deus é revelada. Deus revela a sua justiça para a salvação e descreve que o justo viverá pela fé, de fé em fé. E depois, logo na sequência, descreve que a ira de Deus também é revelada contra a impiedade, a injustiça das pessoas. E essa impiedade e justiça é o pecado. Sabe? Deus é um ser santo. E a sua santidade, quando entra em contato com o pecado, ela meio que é repelente. A santidade de Deus não combina com a gravidade, a maldade do pecado. É por essa razão que Deus ele revela a sua ira. Não é uma ira como a ira do ser humano, que é uma ira passional, a gente fala mais do que deve, mas a ira de Deus é a sua santidade próxima do pecado. Sabe, se nós tivéssemos a noção de quão ruim é o pecado, que custou a tal ponto a vida do próprio Filho de Deus, nós teríamos um pouco mais de receio de se aproximar desse algo tão terrível que entrou na história da raça humana. Mas, por vezes, alguns dos crisóis dessa vida são crisóis em consequência do pecado e nós precisamos ter noção disso. E quando nós estamos em pecado, a varinha do Senhor muitas vezes é utilizada. A mão do Senhor muitas vezes é uma mão que repreende. Quem sabe nós podemos ler um texto. E o que eu gostaria de ler aqui para nós. Jeremias, capítulo 9, verso 7. A palavra de Deus diz: portanto,
Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu os depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha de meu povo? Anny, como que o Senhor, ele depura? Como o Senhor nos prova? Como que ele nos corrige? Por que ele faz isso? Bom, no texto aí nós vemos que o quê? O Senhor, ele faz isso para nos provar e para nos purificar, e então ele dá propósito a este sofrimento, né? Muitas vezes ele utiliza de situações que estão crisóis, né, na nossa vida, sofrimentos da nossa vida, e que eles trazem o que? Eles trazem maturidade, eles nos deixam mais fortes, né? E também, se nós continuarmos lendo ali Jeremias 9, do 7 ao 16, né? Nós podemos ver o porquê ali Deus, ele usou esse termo, né? Ele depurou e ele provou o povo. E assim ele também faz conosco. O povo, ele precisava disso porque o texto diz o seguinte, eles deixaram a lei, ou seja, o povo de Deus, ele já deixou a lei, eles não davam mais ouvidos para a lei, e eles, então, eles nem andavam nela, ou seja, eles não ligavam mais para a lei de Deus. Então, quando o povo de Deus se afasta da lei que ele deu para que a gente pudesse andar direito, para que a gente pudesse ser feliz neste caminho, né, da vida aqui, o povo não fez. E o que o povo fazia? O povo, ele andava segundo o seu coração, segundo a dureza do seu coração. Então, através do quê? Através do exílio, através da maldição da aliança, através desse sofrimento, Deus fez com que o povo que voltasse para o caminho certo, né? Para o caminho de Deus, para o caminho que ia trazer, na verdade, salvação, e não para o caminho que ia trazer perdição. Ou seja, quando Deus disciplina os seus filhos, Deus instrumentaliza o sofrimento para trazer esses filhos de volta para si mesmo, para o caminho correto. É bem verdade que, às vezes, Deus, nesse mundo de pecado, Deus, às vezes, ele não causa um sofrimento porque Deus é amor. Isso a gente tem que ter bem claro. Mas, por vezes, Deus utiliza o sofrimento para ensinar as lições necessárias, são as medidas disciplinares de Deus, é a varinha do Senhor corrigindo os seus filhos para trazer os seus filhos de volta. É interessante isso, porque Deus, ele não causa o mal para a pessoa. O mal, ele foi causado de forma misteriosa, ele surgiu de forma misteriosa e hoje nós temos, o mal ganhou vida própria, né? Através da ação do inimigo, de Lúcifer, depois a queda de Adão e Eva, e hoje os filhos de Adão, todos nós vivemos nesse mundo de pecado. Então, Deus, quando ele permite as circunstâncias do mal acontecerem em nossa vida, muitas vezes, não é porque ele não quer que a gente passe por sofrimento, mas muitas vezes as nossas ações, as circunstâncias da vida, elas, a despeito de não ser o ideal, elas são instrumentalizadas por Deus para que possam ensinar lições importantes para as nossas vidas neste mundo de pecado, né? Como se diz, às vezes, há coisas ruins que vêm para o bem. E às vezes, como eu já conheci tantos pais, né, que deram tudo para os seus filhos, deram carro quando fez 18 anos, deram tudo o que o filho poderia ter, e essas coisas boas acabaram estragando os filhos. Então, às vezes, ao olho nu, ao olho do ser humano, tem coisas ruins que a gente recebe na vida que, na verdade, as consequências são boas, e às vezes tem coisas boas que a gente recebe que a consequência dessas coisas boas são coisas ruins, mas a gente não sabe o que é o que. Uma coisa é fato, nessa vida cristã, algumas dessas dificuldades, elas servem para o nosso amadurecimento. E 2 Coríntios 12, verso 7, descreve a circunstância do apóstolo Paulo. Você lembra em Atos capítulo 9, quando Paulo cai ao chão, encontra com Cristo ressurreto, Cristo conversa com ele perde a sua visão, depois ele é direcionado até Ananias o cura, mas ele mantém com algo na sua carne. É descrito como um espinho na carne, né? Eu vou ler aqui o texto, diz assim, 2 Coríntios 12, verso 7, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
Afinal de contas, como a gente pode entender esse espinho na carne? A palavra de Deus diz, foi-me dado um espinho na carne. Quem que deu esse espinho? Como a gente pode entender isso, Anne? É interessante, né? Porque nesse texto, nós podemos ver que o Senhor fez com que ele tivesse esse espinho na carne para que ele o quê? Para que ele não se vangloriasse, para que ele não se exaltasse, não achasse que as coisas que estavam acontecendo com ele eram provenientes dele, mas sim provenientes do Senhor, né? Ellen White também, ela conta uma experiência de que quando ela foi convidada a ser uma mensageira do Senhor, ela disse que não poderia aceitar porque ela poderia se achar, ela poderia se vangloriar por ser uma mensageira do Senhor. E o anjo então disse para ela, fica tranquila, porque quando isso estiver acontecendo, a mão do Senhor pesará sobre você. Ou seja, às vezes os espinhos da carne vêm de Deus, mas aqui Paulo descreve como um mensageiro de Satanás. Às vezes Deus instrumentaliza o sofrimento para o nosso crescimento e às vezes isso é necessário. É a varinha do Senhor, é a disciplina do Senhor. E é interessante nós notarmos a diferença entre o que é uma corte e uma poda, né? Quando a gente corta uma árvore, a árvore não cresce mais. Mas quando a gente poda um pé de uma árvore, usa a mesma foice, a mesma tesoura. Mas quando a gente poda essa árvore, essa planta, ela cresce mais frondosa, mais bonita. A gente fez isso recentemente num maracujá que tem lá em casa e a gente viu os frutos e as flores acontecendo. Querido, eu não sei como está a sua vida e qual é o seu crisol, o seu sofrimento. Uma coisa eu sei, se você está no caminho do bem, no caminho do crescimento na graça, no caminho do amadurecimento da vida cristã, por vezes a poda do Senhor é necessária. Ele precisa burilar o nosso caráter. Nós precisamos entrar na mão do ourives para que ele trabalhe em nós, tirando aquilo que não presta em nosso caráter. E por vezes a aprovação, ela é necessária. A gente já viu logo no começo que o ponto da vida cristã não é vida cristã tem ou não tem sofrimento. Toda vida cristã ela é regada de sofrimentos. A pergunta é como nós vamos responder a este sofrimento. Nós estamos chegando já ao nosso momento final e eu quero agradecer você que esteve conosco. Quero te desafiar a continuar estudando essa lição para que você possa aprender as lições valiosas que Deus quer nos ensinar através dos crisóis da vida, das provas de fogo, que por vezes Deus permite baterem a nossa porta para nos burilar e nos ensinar. E eu quero te perguntar, Anne, algumas palavras finais de consideração final. Como nós podemos viver na vida prática e respondermos ao sofrimento quando ele bater a nossa porta? Bom, como nós já vimos, é impossível nós fugirmos dos crisóis da vida, né? Os crisóis da vida, eles estão a todo momento batendo a nossa porta, mas nós podemos olhar eles de uma maneira, responder a eles de uma maneira cristã, vendo eles como uma maneira de nos moldar, nos purificar e nos transformar em cristãos mais fortes. Eu acredito que nós podemos utilizar os dons do Espírito, né? Nós termos mais força, mais perseverança, mais paciência. Eu acredito que esses dons do Espírito podem, os frutos do Espírito, né? Eles podem fazer com que a gente passe por esses crisóis da vida mais tranquilos, mais confiantes no Senhor e que uma vida sem pecado, uma vida sem crisóis vai ser só na eternidade, né? Exatamente. Então é uma mensagem de perseverança em meio às provações. Eu gosto muito do livro de Jó, porque o livro de Jó, a gente entende no prólogo que as razões pelas quais Jó estava passando pelo sofrimento. Mas Jó não sabia do prólogo. O prólogo é como se fosse um narrador contando pra gente alguma coisa que Jó não sabia. Em outras palavras, quando o sofrimento bate à nossa porta, em realidade nós não sabemos o todo. Nós não sabemos se isso é Satanás que está trazendo, ou se isso é apenas uma circunstância, consequência do pecado, ou se isso é Deus instrumentalizando o sofrimento para o nosso crescimento, ou se isso é tudo ao mesmo tempo. Uma coisa é certa,
nós precisamos nos apegar, como Pedro fala, né? A mão poderosa de Deus, a mão que não erra. E podemos lançar no Senhor todas as nossas ansiedades, tendo a certeza que Ele cuidará de vós. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e te dê a graça para enfrentar de forma valorosa as tribulações que a vida lhe jogar em sua frente. Nesse momento, feche seus olhos comigo, para que uma vez mais possamos falar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por essa lição maravilhosa que estudamos neste momento. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a darmos graças, em tudo dai graças. E esse tudo significa nos momentos bons e nos momentos ruins. Nos dê, Senhor, a maturidade de enfrentarmos as tribulações sem desespero, de forma altiva e, acima de tudo, confiando que a mão que não falha está nos dirigindo. Se existe alguém aqui neste momento passando por dificuldade ou tribulação, que o Senhor possa fortalecer e fundamentar esse irmão, essa irmã, Senhor. E que o teu nome seja honrado através de nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.